Vamos lá, pessoal, para a resolução da nossa sétima questão. Uma questão bem interessante da Olimpíada Brasileira de Física, para a gente discutir aí a associação de resistores. O enunciado diz o seguinte: uma corrente de 0,10 amperes passa pelo resistor de 25 ohms, conforme indicado na figura abaixo. Qual é a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Então, aqui a gente tem o circuito que ele deu, a gente tem uma determinada diferença de potencial que não forneceu na questão, uma corrente I, que é o que a gente quer descobrir, que passa por esse resistor de 80 ohms. Aqui a corrente se divide, nós temos um nó. Nós temos uma corrente de 0,10 ampere, que passa por esse nosso resistor aqui. Nós temos mais aqui resistores em paralelo e esse outro resistor aqui. Ele quer saber o valor dessa corrente I, certo? É uma questão bem interessante que a resolução a gente vai usar um método um pouco diferente. Primeiro fato é, a gente conhece a lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff diz que em um nó, a corrente é a soma das outras duas, beleza? Então, por exemplo, nesse nó aqui, pela lei de Kirchhoff, a corrente I total é a soma dessas duas correntes que a gente dividiu aí, beleza? A gente tem que nós temos esses dois resistores aqui em paralelo, então vamos começar trabalhando com eles. Por que ele está em paralelo? É óbvio. Temos um nó aqui, essa corrente de 0,10 se divide nesses dois lados aqui. Então, esse nosso resistor aqui está em paralelo. Beleza? Então a gente vai trabalhar. Como é que a gente trabalha com esses resistores em paralelo? 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Beleza? Então, 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Se você fizer o mínimo e depois inverter ambos os lados, porque a gente quer descobrir a resistência equivalente, a gente chega que a resistência equivalente de 15 ohms. Beleza? Certinho. Resistência equivalente 15 ohms. Perceba o seguinte, esses dois resistores, na verdade, eles se juntaram e formaram um resistor só, não é isso? Um resistor de 15 ohms. Beleza? Então, considerando agora, a gente desconsidera esses dois resistores aqui e só considera esse trecho do circuito. 25 mais 15, como eles estão em série, resistência equivalente vai ser 25 mais 15. Isso aqui nos fornece 40 ohms. Beleza? Então a gente pode reescrever esse nosso sistema, esse nosso circuito. Então esse nosso circuito, só para representar mesmo aqui, a gente pode escrever ele dessa forma. Aqui nós temos uma resistência de 80 ohms. Aqui a gente vai ter 40. Aqui 20. Beleza? Nós temos esse esquema aqui agora, considerando as resistências equivalentes. Perceba aqui, vou chamar isso aqui de R1, isso aqui de R2, resistência 1 e resistência 2, certo? E aqui a gente vai ter nossa corrente elétrica. Deixa eu mudar a caneta aqui. Nossa corrente elétrica I1. Aqui a gente tem I1 e aqui a gente tem I2. Aqui é apenas I, né? Porque o nó aqui dividiu I em I e I2, certo? A gente sabe pela lei de Kirchhoff que I é igual a I1 mais I2. Só que o enunciado forneceu I1, que vai ser então a primeira corrente é 0,10 mais I2. Vou chamar isso aqui de equação 1. Certo? Vou chamar isso aqui de equação 1. Beleza.
Uma informação interessante para a gente considerar, você não concorda comigo que R1 é 2 vezes R2? Aqui é 40 e aqui é 20 e aqui é 40. Portanto, R1 é 2 vezes R2. Beleza, vamos considerar essa relação. Nós temos pela primeira lei de Ohm, U é RI. Então, I1 é 1 sobre R1. E I2 é U sobre R2, não é isso? Lembrando sempre que, como eles estão em paralelo, eles têm a mesma diferença de potencial. Portanto, substituindo as informações, por exemplo, considerando que R1 é 2 vezes R2, a gente pode substituir aqui, ó. A corrente 1 pode ser U sobre, e R1 é quem, na verdade? 2 vezes R2. R2. Concorda comigo que a corrente I1 não é a mesma coisa que meio vezes I2? Por quê? Se você multiplicar por meio, aqui a gente tem 1, né? Em cima. 1. E o 2 aqui. Então, meio vezes tudo isso aqui é a mesma coisa que I1. Portanto, isolando, a gente chega aqui. I1 é meio de I2. Portanto, I2 é 2 vezes I1. Essa é a nossa segunda relação. Bom, mas a gente sabe quem é I1, né? I1 é 0,1. Então, I2 a gente já acha aqui, ó, 2 vezes 0,1 é 0,2 o quê? Ampere. Para achar a corrente I, é só substituir nessa equação 1. Então, substituindo em 1, a gente vai chegar em 0,10 mais I2, que é 0,2. Isso aqui é 0,3 o quê? Ampere. E essa é a resposta da nossa questão. Beleza? Questão bem interessante aí da UBF.